Vamos falar sobre a alimentação da criançada, porque tem aquelas crianças com aversão a determinados tipos de alimentos, não tem? Elas apresentam dificuldade em aceitar algum sabor e textura. É a chamada seletividade alimentar. Nesse prato tem tomate, laranja, maçã, uva. Será que o Heitor come tudo? Eu gosto de comer banana, laranja, manga, uva. É, parece que ele come, mas nem sempre foi assim. Desde pequenininho, o Heitor tem dificuldade para lidar com a alimentação. É a seletividade alimentar. Desde cedo foi difícil fazer esse menino comer bem, viu? Na amamentação ele já era um pouco difícil, então a gente introduziu a fórmula logo de cara. Com a fórmula ele se deu bem, mas quando a gente saiu da fórmula para a introdução alimentar, aí foi mais difícil, porque desde a primeira fruta, que inclusive foi a maçã, aquela maçãzinha no vapor, aquele famoso bonitinho, organizadinho, ele rejeitava. Ele travava mesmo a boca e fechava assim, ele não chorava. Ele apenas só fechava a boquinha e não aceitava. Hoje ele ainda faz das suas surpresas, tipo o próprio tomate. Ele resolveu comer só porque a equipe estava lá na hora, mas no dia a dia nem adianta. O Heitor resiste a alguns tipos de texturas e até as cores podem atrapalhar ou ajudar na hora de comer. Saindo da introdução alimentar para o almocinho, quando ele completou 3 anos e meio, ele tinha que almoçar, tinha que fazer as refeições. Inicialmente ele só comia o cuscuz com frango, era uma comida mais seca. A preferência dele até hoje são por comidas secas, por pratos secos. E no começo por pratos de cores amarelas. Para os pais não foi fácil encarar esse desafio, mas eles seguiram em frente, buscando soluções para alimentar o pequeno. Essas barreiras elas só foram vencidas, eu costumo dizer que através da terapia, né, através da terapeuta alimentar dele, da nutricionista terapêutica. Ela foi incentivando e ela pedia também que a gente deixasse as frutas visíveis, as comidas que ele não tolerava visível, ao toque, à textura, não forçasse e assim a gente foi fazendo. E hoje, graças à terapia mesmo alimentar e aos nossos estímulos em casa, a gente venceu grandes barreiras. As terapias são um caminho para se conseguir vencer a resistência, mas acima de tudo, da parte dos pais é necessário paciência. Porque afinal de contas é todo um mundo novo de sabores, texturas, sensações que essa criança está experimentando. No início foi bem difícil para mim, né? Na verdade, a minha esposa que ela começou a tentar me ensinar como eu deveria me comportar perante essa situação que eu não, de certa forma, eu não aceitava. Então foi quando ela passou a me ensinar como fazer e de qual forma fazer. Então a introdução alimentar dele foi bastante bem pensada, e quando a gente precisa trabalhar, né? A gente tem diferentes horários, turnos de trabalho, então muitas das vezes eu fico pela manhã em casa e preciso preparar a refeição dele. Então foi justamente essa barreira para mim. Então eu conseguia fazer aquilo que ele queria comer, aquilo que era o seletivo para ele, entendeu? Conseguia fazer o arroz para ele, conseguia fazer o frango para ele, e foi quando ele conseguiu se alimentar. Mudar paladares, agregar informação, ganhar conhecimento por meio do sabor, isso é uma aventura que pode assustar um pouquinho, mas que se a gente souber conduzir direitinho, acaba levando essa criança a uma experiência sempre maravilhosa. O diagnóstico precoce de tudo aquilo que ele passa hoje foi fundamental. Precocemente descobrimos, foi passado a fazer terapia e dessa terapia mudou completamente a vida dele. E hoje o repertório alimentar dele, além de ser estendido, é bem pouco, a questão sensorial já está bem trabalhada, né? Porque quando antes ele só comia comida seca, hoje ele já consegue comer uma comida um pouquinho mais molhada.